igreja está viva, amém? A ausência de alguns irmãos, hoje tivemos uma galinhada deliciosa e os irmãos contribuíram, foi um sucesso a venda e isso vai estar contribuindo com a nossa viagem missionária à África em dezembro. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Falar sobre um homem que me ensina muito, muito mesmo. Eu vou ler, na realidade, queridos, apenas o verso 9 e 10. Apenas o verso 9 e 10. Porque o demais restante é uma relação dos descendentes de Judá, mas o que nos interessa bastante são os versos 9 e 10 de 1 Crônicas, capítulo 4. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E aí ele coloca reticências. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meus queridos, eu estava pensando o seguinte. Onde você nasceu, onde eu nasci, onde nós nascemos, era para dar certo? Os pais que nós tivemos na nossa infância, era para a nossa vida dar certo? As condições financeiras nas quais vivemos a nossa infância, era para dar certo? A vivência dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, indicava que a nossa vida iria dar certo? O contexto que nós vivemos, da vizinhança, da cidade, do bairro, onde nós moramos na nossa infância, indicava que a nossa vida era para dar certo. As oportunidades que nós tivemos na nossa infância, quando de repente os coleguinhas já fumavam cigarros comuns, drogas, consumiam bebida alcoólica, ou não. O contexto da nossa infância indicava que era para a nossa vida dar certo. Nós poderíamos, queridos, chegar à conclusão de que era para dar certo, ou chegar à conclusão de que não era para dar certo. O que eu vivi na minha infância, no contexto que eu vivi na minha infância, não era para dar certo, ou era para dar certo. Mas aí cada um de nós que está aqui agora ou que está em casa vai responder, vai dizer: poxa vida, era para dar tudo errado, tudo errado. Meus irmãos, eu quero refletir nessa noite dentro dessa perspectiva, porque nós estamos focando num personagem que
tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Mas deu certo. Primeiro, queridos, pelo seguinte, porque a oração muda a história. A nossa intimidade com Deus, a nossa vivência, convivência com Deus, muda a história. Quem foi você? Quem foi eu? Quem fomos nós no passado? Quem somos nós hoje? Eu estava completamente à margem da sociedade, perdidão da vida, e de repente eu tomei uma decisão. Eu fui para a igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus. E hoje a minha história é outra. A minha vida é outra. Porque eu tomei essa decisão. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tira esse eu daí. Porque na realidade você não fez nada, nem eu fiz nada. Parece até que fizemos alguma coisa, mas não fizemos nada. Por trás da nossa história, por trás da nossa vida, nos bastidores espirituais, existiam joelhos dobrados. A nossa história não é produto de um acaso. A nossa história é produto de joelhos que talvez sangraram a nosso favor. Tem umas histórias mais simples, por assim dizer, todas espiritualmente falando, revolucionárias, mas uma socialmente mais impactante, tipo a do pastor Márcio e de outros irmãos aqui. Mas será que esses outros irmãos poderiam dizer, porque eu tomei essa decisão? Por trás havia sangue derramado, joelhos dobrados, preço alto, vidas dando as vidas a favor do pastor Márcio, a meu favor, a seu favor. Tiro pela minha história, adolescente rebelde, revoltado, mas eu sabia, aliás, nem sabia, mas fiquei sabendo depois que eu sou produto de uma história de muita oração, de preço alto de oração. Jabes nasceu para dar errado, mas ele deu certo, porque o texto revela que ele tinha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Jabes orava a Deus, Jabes orou a Deus, quando tudo indicava que ele iria dar errado. E por que tudo indicava que ele iria dar errado? A partir do seu próprio nome. Antigamente os nomes eram escolhidos pelas circunstâncias. Os nomes tinham sentido, tinham significado. Não é como hoje,
Se bem que algumas pessoas são zelosas na hora de escolher um nome, com certeza absoluta, por causa do significado do nome. Mas isso era muito mais sério na antiguidade. E Jabes significava dor. Jabes significava tristeza. Jabes significava tudo aquilo que proporcionava sofrimento. Porque a sua mãe o deu à luz em muito sofrimento. E por causa desse contexto de sofrimento, vamos colocar o nome dele, que está gerando em mim tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza, de Jabes. Jabes é o seu nome. Jabes significa dor. Jabes significa tristeza. Jabes significa aquele que proporciona sofrimento. E esse será a sua sina. O sofrimento nasceu para dar errado, mas deu certo, porque Jabes preservou uma intimidade com Deus. Jabes orou ao Senhor. Jabes orava a Deus. Hoje de manhã tivemos um grupo grande aqui de irmãos orando, intercedendo, se consagrando. Essas orações mudam histórias, mudam as nossas histórias e mudam as histórias de outras pessoas. Segundo lugar, igreja, nós não podemos ficar o tempo todo olhando o passado, olhando a vida pelo retrovisor. Porque se Jabes fosse fazer isso, a vida dele seria de dor e de muito sofrimento, de angústia, não apenas para ele, mas também para aqueles que o cercavam. Não podemos olhar a vida o tempo inteiro pelo retrovisor. Meu nome é Jabes, é dor, é sofrimento, é tristeza. Vou viver disso agora, vou me retroalimentar disso agora. O meu nome é Adriana, deusa das trevas. Vou viver a vida na escuridão, na penumbra, não vou enxergar nenhum horizonte na minha frente. Porque lá atrás, olhando eu pelo retrovisor, a minha mãe, ingenuamente ou de propósito, colocou o meu nome de deusa das trevas. Não, eu não posso olhar a vida pelo retrovisor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma vez, queridos, eu assisti uma palestra que eu considerei uma palestra bastante profunda com um professor chamado Dr. Marinho. Isso me ensinou muito. Ele não era cristão, não era uma palestra bíblica, evangélica. Era uma palestra comum, mas me ensinou muito para a vida, para a vida. A aula dele era de relações temporais e espaciais na faculdade. E ele então pegou um relógio de pêndulo e colocou na parede da escola, da sala de aula, e ele disse para os seus alunos: olha, observem o pêndulo desse relógio, e eu vou dar um tempo para vocês, e eu quero que vocês descrevam o movimento
do pêndulo do relógio. E saiu de sala e deixou os alunos quebrando a cabeça. Depois de um certo tempo, ele retornou e disse: e aí? Os alunos disseram: nós fizemos o trabalho e descrevemos o movimento do pêndulo do relógio. Mas e aí? Que conclusão vocês chegaram? E eles disseram: nós chegamos à conclusão de que o pêndulo do relógio, ele vai para um lado e vai para o outro. Vai para um lado e vai para o outro. O doutor Marinho como que cresceu naquele momento e disse: esse é o grande problema do ser humano. É achar que o pêndulo do relógio vai para um lado e vai para o outro. Vai e vem. O pêndulo do relógio, ele nunca volta. Ele apenas vai sempre. Porque cada vez que ele vai para um lado e vai para o outro, ele vai num tempo diferente. E aí, como a aula era do movimento de rotação e translação da Terra, ele diz: e cada vez que o pêndulo do relógio vai para um lado e vai para outro, ele não apenas vai num tempo diferente, como está numa posição diferente em relação à Terra. O pêndulo do relógio só vai, ele nunca volta no tempo. E aí ele diz: agora vocês querem ficar neuróticos? Puxa a cadeira de vocês para mais próximo do pêndulo do relógio. Observem, fitem os olhos no pêndulo do relógio. E à medida que ele vai para um lado, vai para o outro, cada vez num tempo diferente, vocês vão repetindo assim: olha eu morrendo, olha eu morrendo, olha eu morrendo. Vocês querem ficar neuróticos? Façam isso. Observem o movimento do pêndulo do relógio. E aí ele diz: 1 minuto atrás, ou 10, 20 anos atrás, não nos pertence. Portanto, não olhe para trás. E diz também: 1 minuto à nossa frente, ou 10 anos, 20 anos na nossa frente, não nos pertence. 1 minuto atrás, ou 20 anos atrás, pertence a uma ciência chamada história. 1 minuto à frente, ou 20 anos à frente, pertence à prospecção, aos projetos, aos sonhos, que eu nunca sei se eles serão um dia executados. E o que é então que nos pertence? O que nos pertence é o intervalo entre 1 minuto que se passou e 1 minuto que está por vir. Isso significa uma coisa: que se nós não fizermos alguma coisa agora, nós corremos o risco de nunca mais fazer. Paulo diz, queridos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que eu as vejo no retrovisor da vida, esquecendo-me delas e olhando
para frente, para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo. Eu não posso ficar olhando a vida pelo retrovisor. Jabes não estava olhando a vida pelo retrovisor. Meu nome é dor. Minha mãe colocou meu nome de dor, de tristeza, de sofrimento. E agora essa é a minha vida, essa é a minha sina. Não. Hoje, pela manhã, na oração, Deus usou o irmão e disse uma coisa muito profunda, com muito quebrantamento. Deus falou conosco: ainda há tempo. E o tempo não é amanhã, é agora. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O que é que eu estou fazendo hoje, agora? Será que dá para esperar para depois? Será que dá para deixar para amanhã? Para o ano que vem? Para quando tiver mais velho? O tempo que nós temos disponível chama-se agora. Agora. Se não fizermos nada agora, repito, corremos o risco de nunca mais fazer. A terceira lição, queridos, que observamos nesse texto é o teor da oração de Jabes. O teor, a essência, o conteúdo da oração de Jabes. E ele diz: se tu me abençoares. Ou seja, Jabes não abriu mão da bênção de Deus sobre a sua vida, em contraposição à maldição que a sua mãe colocou sobre ele. Motivo, não sei. Sei que o contexto era de dor e de sofrimento dela. Mas ela poderia colocar um outro nome, tipo, por exemplo, Valmir. E por que eu digo Valmir? Porque o meu nome é príncipe, é vencedor, é famoso. Ou outro nome, mas ela colocou Jabes, dor, tristeza, sofrimento. Jabes não aceitou isso e disse: se tu me abençoares, em outras palavras, eu não abro mão da tua bênção. E é assim que nós precisamos orar a Deus: Deus, eu não abro mão da tua bênção. Como Jacó segurou ali a sua bênção. Não te largarei, não te deixarei sem a minha bênção. Não abro mão da tua bênção. Repita comigo, igreja: não abro mão da tua bênção, Senhor. É assim que temos que orar: não abro mão da tua bênção. Se tu me abençoares. Segundo, se tu amplificares os meus termos. Jabes, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, era um homem visionário. Visionário. Está difícil, está complicado, tem pouco recurso, recurso dos mais diversos, pouco dinheiro, pouca mão de obra, pouco isso, pouco aquilo, não tem nada.
só dor, só sofrimento. Mesmo assim, Jabes era visionário. Ele queria os seus termos amplificados. Igreja, deixa eu dizer uma coisinha de testemunho. Eu fui convidado para pregar numa igreja em Minas Gerais. Eu confundo essas cidades aí, Uberaba e Tuiutaba, não sei. Mas a gente foi de carro, viajou muito. Lá Deus usou o pastor bem no iniciozinho do ministério. Lá em Ceilândia, pagando aluguel, bem no iniciozinho mesmo. E às vezes nem dinheiro para pagar aluguel tinha. Tinha para fechar a conta ali no fim do mês, era meio complicado. Deus usou ele e disse: olha, o Ministério Kalel vai atravessar as fronteiras. Como que dizendo, vai amplificar os termos, mas ele usou a expressão, vai atravessar as fronteiras. E deixa eu dizer para os irmãos, já atravessou as fronteiras. Já tivemos em 6 países da Europa, não plantando igreja, claro, Deus sabe todas as coisas. Em dezembro, em nome de Jesus, estaremos em Moçambique, na África, na cidade chamada Dondo. Mas, e tem mais uma coisa, igreja, tem mais uma coisa. Pessoas amaldiçoaram o Ministério Kalel. Valmir está derrotado, usando essa expressão, Valmir está derrotado. Tipo assim, consegui derrotá-lo. Eu posso até estar derrotado, mas o que está dentro de mim não está derrotado. Nem Satanás derrotou o que está dentro de mim. Eu poderia estar só o bagaço, sim, mas o que estava dentro de mim não estava derrotado. E o Ministério Kalel está desenvolvendo e plantando igrejas. Temos uma missionária no Uruguai, no Paraguai, filha do pastor de Macapá, está no Paraguai. Atravessou as fronteiras. Na evangelização, na pregação do Evangelho. Não foi a passeio, não. A pregação do Evangelho. Mas nós precisamos ter essa visão da amplificação dos termos. Outras notícias surgirão aí, queridos, do nosso ministério. Essa semana eu estava conversando com um pastor e ele disse: pastor Valmir, eu não quero antecipar nada porque eu sou meio cauteloso. Eu dei toda a razão para ele, porque eu sou desse jeito também. Não gosto de sair tocando trombetas quando vê apenas um passarinho cantar. Mas brevemente teremos novos campos sendo abertos. E o Evangelho montando nichos de pregação e de evangelização em vários outros lugares. Se tu amplificares os meus termos, o cabra era visionário. Terceiro, queridos, detalhe do conteúdo da oração de Jabes foi: e a tua mão for comigo. A tua mão for comigo. Os irmãos lembram de quem na Bíblia?
Deus chamou um gago para resgatar o povo de Israel do Egito. Ele disse: eu não posso porque eu sou gago, eu falo mal. Deus diz: eu vou colocar um intérprete do seu lado lá, mas você é quem vai entrar para a história de que tenha resgatado o meu povo do Egito. Mas aquele povo é duro de coração, não vai ouvir. Mas você vai. Você vai. Aí Moisés diz: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Está certíssimo, certíssimo. Quem seria Moisés sozinho ali? Quem seria Moisés e Arão sozinhos ali, no Egito, diante de um faraó sanguinário, truculento, impiedoso? Quem seriam eles? Absolutamente nada. Quem seria você em qualquer obra dele? Quem seria você? Quem é qualquer pastor aqui, Levi, Márcio, eu, Júlio, qualquer líder aqui? Quem seria você sem a mão do Senhor? Absolutamente nada. Nada. Não me esqueço de uma historinha que eu tenho, que muito me ensina também, quando um advogado criticava muito o pastor, a sua pregação, sei lá o que mais, seu conteúdo, vocabulário, sei lá. E o pastor descobriu que ele o criticava muito. Não falou absolutamente nada e convidou esse irmão, era um advogado, convidou esse irmão para pregar no domingo à noite. E o irmão, aí que inchou mesmo, aí que engrandeceu mesmo, e subiu. Quando tomou a palavra, deu um branco, e ele não se lembrava de absolutamente nada. Desceu envergonhado, decepcionado. Aí o pastor disse para ele: olha, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Humilhado, porque ele subiu sozinho, na vaidade, no orgulho dele, subiu sozinho, não subiu na direção da mão de Deus. Não fez como Jabes, não fez como Moisés, subiu sozinho. Quem seríamos nós sozinhos na obra dele? E aí, queridos, quarto lugar do conteúdo, do teor da oração de Jabes, ele diz: e do mal transformar em bem, ou seja, da dor em alegria, da dor em alívio, da tristeza em gozo, do sofrimento em prazer. Se o Senhor transformar tudo de mal em bem. E aí, queridos, eu queria muito saber como é que continuava a história, porque ele colocou, pelo menos o texto está colocando lá umas reticências. Eu não sei como continuou a história, o que é exatamente Jabes iria fazer. Eu tenho essa curiosidade. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele. Acho que deixei isso para lá. Porque chegar lá, não vou nem querer saber desse trem mais. Só querer adorar a Deus só. Quando as pessoas dizem, chegar lá eu vou perguntar para Paulo, chegar lá eu vou perguntar para
Não vou perguntar nada, não. Mas eu queria saber aqui na terra, será o que foi que representou a continuidade dessa história? E diz o texto, queridos, que nós lemos, encerra dizendo que Deus concedeu o que Jabes havia pedido. Deus concedeu o que Jabes havia pedido. Para encerrar, queridos, o que nasceu para dar errado, o que era para dar errado, deu certo. Jabes se tornou o mais ilustre de todos os seus irmãos. A lista, queridos, até onde nós lemos, quer ver? Até no verso 15, nós temos 68 nomes aqui. E continua, nem sei quantos. E diz o texto que Jabes foi o mais ilustre, o mais bem-sucedido, o mais promissor de todos os seus irmãos. Meus irmãos, eu não posso deixar de contar essa história que eu já contei 1000 vezes. Não posso. Porque ela me marcou muito. Eu estava pregando num culto só de jovens, a igreja estava lotada, só de jovens. No mínimo, deveria ter 300 jovens ali, no mínimo. Porque a igreja deveria comportar umas 400 pessoas e ela estava praticamente cheia. Só de jovens, era um evento de jovens. E eu me lembro que eu preguei sobre Jabes. O que foi que eu preguei sobre Jabes, eu não me lembro, mas eu me lembro que preguei sobre Jabes. E no final, eu perguntei, o jovem que quiser ser um jovem ilustre, eu quero orar por você. E aí eu já fui fechando os olhos. Eu quero que você fique em pé. Eu não vi se era 1 ou 2 ou 10 que haviam ficado em pé. Mas quando abri os olhos, a igreja toda estava em pé. Mas só que antes de encerrar, alguém puxou meu paletó e disse, pastor, precisamos ir ali, está acontecendo uma coisa ali. Aí eu cheguei numa sala, do lado tinha um jovem terrivelmente, violentamente possesso por demônios. E os demônios falavam por boca dele. Ele não vai dar certo. Ele não vai ser ilustre. Só coisas negativas. Você não fica dando ouvidos para demônios, você expulsa o demônio, beleza. Depois trata da pessoa. Depois o jovem disse que havia sido amaldiçoado pelo pai. Que ele nunca iria dar certo na vida. Tudo que ele fosse inventar iria dar errado. E os demônios aproveitaram, pegaram essa palavra e fizeram funcionar na vida daquele rapaz. Nunca mais tive notícia dele, infelizmente. Mas possivelmente, após a libertação, a vida dele tenha passado a dar certo. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Onde você nasceu, filho de quem, como eram seus pais, as finanças, os vizinhos, os amigos, o contexto, o que te ofereciam de oportunidades. Você nasceu para dar certo ou para dar errado? Ainda que tenha nascido para dar errado, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está em casa também. Se você está ouvindo essa palavra e acha que essa palavra é toda para você, que você nasceu para dar errado, eu quero dizer para você que
com Deus, você pode passar a dar certo a partir de hoje. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E o que é que só dá errado? Vamos orar. Não flui o ministério, não flui a família, não flui nada. Vamos orar nesse momento. Deus, nós oramos a Ti nesse momento. Ainda que hajam áreas da nossa vida que parecem terem sido criadas para dar errado, em nome de Jesus. Porque a oração muda a história. Nós cremos nisso, porque oramos a Ti. O Senhor mudou a história de Jabes. O Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a história do nosso casamento. O Senhor pode mudar a história dos nossos filhos. O Senhor pode mudar a história do nosso ministério pessoal. O Senhor pode mudar a nossa história. Nós cremos nisso, Senhor. Que não seja, Deus, apenas mais uma mensagem, apenas mais um sermão de domingo, mas que seja um marco na história da nossa vida, meu Deus. Eu oro assim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.